Marília Arnaud surgiu no cenário literário com um livro romance de muito peso, apesar de já ter publicado alguns contos e alguns livros de conto, mas foi com Suíte de Silêncios que ela surge como a grande escritora que ela é. E com o tema primordial de toda a sua prosa, que são os conflitos familiares, as formas como as pessoas se lidam, de maneira às vezes doentia, de maneira às vezes até muito perversa. E todo esse universo está no seu mais recente romance, O Pássaro Secreto, que ela lançou em autopublicação pelo Kindle e que ganhou o prêmio Kindle. E é um livro fantástico, onde ela pega de uma personagem que não é vítima, mas ela se torna vítima de toda a perversidade humana, digamos assim. E é esta fantástica protagonista, Aglaia, que vai conduzir este pássaro secreto numa linguagem envolvente e muito bonita e brilhante, claro. Marília, tudo bem? Pássaro Secreto, que é... Esse livro tem uma coisa interessante, porque você o publicou como e-book no Kindle, ganhou o prêmio Kindle. Como é que é essa estrutura do prêmio? Como é que foi essa questão do prêmio Kindle? Veja, eu estava com esse livro aqui guardado, né, e há alguns meses, o ano passado, e sem uma perspectiva de publicação, porque além dos entraves normais que a gente encontra para uma publicação convencional, impressa, o ano de 2020, que é um ano que não terminou, teve a pandemia, né? E essas dificuldades foram maiores do que já são normalmente, né? Para um autor publicar. Então, eu conheci o prêmio, mas eu achava que somente autores estreantes poderiam participar. Então, fui fazer uma pesquisa e vi lá entre os finalistas, eu vi Maria José Silveira, uma autora que eu leio e admiro muito, e vi como vencedora Eliana Cardoso, né? Então eu disse, por que não? Né? O que é que eu posso perder autopublicando o livro lá na ferramenta KDP? E aí, até assim, aí, de início eu fiquei assim, receosa de colocar lá para não perder o ineditismo do livro e tudo. Mas meu marido, aqui bem próximo de mim, ficou insistindo: não, você não tem o que perder, você só tem a ganhar leitores e, com sorte, o prêmio. Né? Então, eu coloquei lá. É um processo muito simples, né? Você autopublicar lá, sem nenhum custo para o autor, você ainda recebe 70% do valor das páginas lidas, porque é preciso que o leitor leia o livro para que o autor receba. E foi assim, né? Aquela esperança muito pequena, uma semente de esperança no coração, e de repente veio o resultado das obras finalistas e O Pássaro Secreto estava lá. Foi um susto muito bom. E veio... Eu li um dos livros que estava concorrendo, né, estava na final. Eu só tive tempo de ler um, né, porque eu trabalho, muita coisa para fazer, e gostei muito do Embaixo das Unhas, que é do um rapaz muito jovem, o Vitor Camargo de Mello. Então, foi um presente que eu recebi, sabe? Por todos esses anos, porque faz muitos anos que eu estou nessa labuta, né? Com a literatura, com fazer literário, foi um presente que eu recebi, porque um prêmio, você sabe que não há nada que dê mais visibilidade a um autor e a sua obra, Maurício, do que um prêmio num nível nacional, como o Kindle. Né? Como o Kindle, né? Como parte da premiação, há uma edição física do livro, né? Que será feita pela Record. Acredito que brevemente, né, serei, mas deve sair talvez no segundo semestre, eu não sei quando.
Foi muito bom mesmo. O seu primeiro livro, ele tem uma narradora na primeira pessoa, você retoma essa narrativa, mas há uma coisa interessante porque ela está revendo a sua formação, né? Embora ela esteja numa idade adulta, mas ela mantém uma certa sotaque, digamos assim, ainda da adolescência, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar, inclusive há uma dupla narrativa aí, né? Quer dizer, como é que foi trabalhar esses dois sotaques aí, como é que foi construir esse personagem? A Aglaia, inicialmente, era a protagonista de um livro juvenil. E talvez aí esteja o que você detectou, os dois sotaques. Ela está comigo há muitos anos, a Aglaia, na verdade. Eu escrevi um conto, Senhorita Bruna, há mais de 10 anos, e esse livro, a protagonista do conto era também uma menina que vê a vida dela desabar com a chegada de uma meia-irmã em família, filha do seu pai, e se vê dominada pelo ciúme, pela raiva, pela inveja. Então, publicado esse conto, essa menina permaneceu comigo, Maurício. Ela não me largava, ela continuou se construindo, né? Me exigindo uma outra narrativa, né? Ela queria ser mais do que aquilo que eu já tinha narrado. Aí, em 2017, eu apresentei um projeto de escritura de um livro juvenil para um centro de artes na França. E, tendo o projeto sido aprovado, durante a residência literária de 2 meses, eu escrevi grande parte desse livro original, que era um livro juvenil. Mas eu não fiquei satisfeita, ou a Aglaia não ficou satisfeita, porque ela continuou, né, me soprando que ela não era só aquilo, a Aglaia, essa Aglaia muito mais desconcertante e emocionalmente perturbada e perturbadora, não poderia ser narrada num livro juvenil. Então, eu retomei a escritura do livro, eu reescrevi o livro e usei a voz narrativa da Aglaia adulta, né? Então, é aí que você encontra porque alguma coisa do livro juvenil foi aproveitado, muita coisa foi deletada. E até porque no livro infantil não daria para ter aquela relação que ela tem com o pai, né, que é o ator, né, o pai dela, o Negro Monte, e que é uma relação de paixão e ódio com o pai muito profundo, né? É uma admiração profunda, mas ao mesmo tempo um ciúme doentio do pai, né? Quer dizer, é uma relação também complexa que você trabalha, né? Isso. O pai é uma figura grande, né, no romance, assim, é um homem muito autocentrado, né? E vive ali recluso. Na verdade, eu acho que o Heleno Negromonte, ele só tem amor pela arte, pelos livros. Ele não se relaciona com a família. E é pela literatura que a Aglaia busca uma aproximação com o pai. É aí onde ela se encontra com ele. E também a relação complexa com a mãe, né? Que é uma coisa curiosa, ela é professora, mas ninguém sabe do que e como é que fica essa coisa. Há uma certa dubiedade na vida dela, uma certa submissão, mas uma certa rebeldia também com ela nas relações dela, né? Também é uma figura complexa de ser construída, né? Quer dizer, começam suas mulheres, diga-se de passagem. A mãe da Aglaia, ela sustenta a casa, ela que mantém a casa financeiramente, e, ao mesmo tempo, ela vê a vida anulada, porque ela não tem uma vida própria, ela vive a vida do marido. É uma coisa que a gente vê, isso ainda acontece, né? Ela tem um amor doentio, obsessivo pelo marido. Você também trabalha nesse romance um aspecto interessante, que são 2 pontos culturais muito distintos, né? Embora a Aglaia absorva muito a cultura que vem do pai, sobretudo, né? Mas ela prevalece muito os fundamentos culturais da geração dela, né?
da geração que escutou Legião Urbana, Belchior, né? Dos anos 80, 90, né? 90 sobretudo, né? Quer dizer, também são dois momentos. Enquanto o pai é aquela obsessão pelo novela vague, né, pelo grande cinema francês, né, dos anos 60. Né, também, quer dizer, como é que foi trabalhar dois momentos fundamentais do ponto de vista cultural, né, e que, de certa forma, se conversaram muito, né, se falaram muito esses dois momentos. Eu acho que foi uma forma até de enriquecer o romance, né? Porque os anos 90 foram anos que a mim me marcaram muito, né? Há muitas referências literárias, cinematográficas, musicais, todo um contexto de muita riqueza, né? À época. A relação que a Aglaia tem com o pai, apaixonado por Shakespeare, porque há muitas referências às tragédias shakespearianas no livro, Sim, né? sim. E eu acho que ela tem aí uma identificação maior com Otelo. As tragédias seriam basicamente Hamlet, Macbeth, Elia e Otelo, principalmente Otelo, aí onde o tema central é o ciúme e a inveja, né? E ela encontra nessas personagens shakespearianas, vamos dizer assim, ela se apropria das ações e emoções desses personagens, não só para justificar as suas próprias, mas porque ela acredita que ela própria e o pai poderiam muito bem ser personagens de Shakespeare. É assim que ela vê. E ela, aliás, ela se acredita grande conhecedora da alma humana, como Shakespeare, tanto que ela fala que enxerga dentro das pessoas. E ela termina no seu deslumbramento, né, por essa cultura toda, por essa coisa do pai, quase que viver em si, quer dizer, fazer da sua vida uma própria tragédia em decorrência de todas essas referências culturais. Ela encaminha a vida dela nessa direção trágica, né? Como uma protagonista de Shakespeare, ela faz isso. E a figura da Thalie, né? A Thalie é uma francesa que chega e se adapta muito bem ao ambiente brasileiro, né? Aquele ambiente, e ela domina aquilo, né? A Aglaia se torna Otelo da TI, mas, né? Quer dizer, uma coisa mais ou menos por aí, né? Não, eu acho que ela na verdade seria a Iago, digamos assim. Ela seria a Iago e a Terri seria a Otelo, né? Quer dizer, era mais ou menos essa relação que se desenvolve no livro, né? Ela se sente com a chegada de Thalie, e Thalie é uma adolescente graciosa, gentil, inteligente, né? Acaba conquistando todas as pessoas da família. Ela se sente como o Iago, ela se sente traída e preterida, né? E ela também usa, como Iago, da habilidade que ela tem com as palavras para ludibriar as pessoas, manipulá-las de uma certa forma para atingir seus fins destrutivos. Outra coisa é que ela busca uma consumação, a consumação de uma vingança, como Iago, e acaba se condenando, né? Porque a vida dela acaba sendo uma vida, uma morte em vida, uma espécie de morte. Ela se degrada, né? Uma degradação. É interessante porque, embora seja um romance, de certa forma, de formação, né? Porque você fala toda a formação de um adolescente dos anos 90. Ou seria deformação? Pois é. Ele seria um romance de destruição, né? De autoflagelo, né? Quer dizer, também é uma coisa curiosa. O romance fica nessa dubiedade o tempo todo, né? Quer dizer, também como é que foi trabalhar esses preceitos todos aí? Você sabe que o núcleo familiar, com tudo que há nele, de afetos e desafetos, sentimentos positivos e negativos, tem sido a base de toda a minha ficção, né? E eu penso que a forma como
as relações familiares são conduzidas, podem ser muito enriquecedor, né, para uma criança e pode ser muito danoso, né? Isso vai depender da forma como essas relações familiares são conduzidas em casa. E, especialmente para uma criança, uma adolescente como a Aglaia, muito impressionável e que sofre uma fragilidade psíquica, né? Pode-se dizer assim. Essas perturbações mentais, esses transtornos, essas obsessões, na verdade, as grandes sombras do coração do homem, né? São os meus temas favoritos. Já está nos seus 2 romances anteriores, né? No Suíte do Silêncio, né? E na Liturgia do Fim, sobretudo na Liturgia do Fim, essa relação, né? entre pai e filho, né? É muito tenso, é muito, né? E você ali naquele livro você retoma uma coisa interessante, o patriarcalismo, né? O patriarcado na sociedade. E nesse livro é uma negação do patriarcado, há quase que um matriarcado no Pássaro, né? Exatamente como é essa questão. Engraçado, curioso que no Liturgia do Fim, o patriarcado ele vitimiza não só as mulheres, mas principalmente o filho homem, né? Que é o narrador, é o Inácio Boaventura. No Pássaro Secreto, eu vejo a avó da Aglaia como um exemplo do matriarcado. Ela é uma mulher muito forte, né? Dominadora, e por quem a Aglaia tem um afeto especial, né? E que aparece até como uma forma de salvação, né? Porque, bem que não salva, mas que ela tem esse afeto como um esteio, né? Ela permanece, vamos dizer, ela ainda se torna professora, ela faz um curso de letras e tudo, mas ela teve todo o apoio da avó, essa mulher que aí representa o matriarcado. A mãe de Aglaia era uma mulher, vamos dizer, submissa, né? Uma mulher anulada, que não vivia a própria vida. Então, temos de tudo aí. Essa avó ela tem um aspecto também curiosíssimo, porque ela não é que ela manipule, mas ela controla as coisas ao longe, né? É aquela visão, até esse distanciamento dela com relação à família mantém esse caráter de fortaleza dela, que acaba favorecendo a Aglaia ao fim. Também é um personagem, do ponto de vista psicológico, profundo, né? Quer dizer, como é que também foi construí-la? É curioso que as avós, tanto no Suíte de Silêncio, né? Se você lembra, Sim. a avó da Duína era também uma figura muito forte, assim como a avó da Aglaia. E mulheres de um tempo, né, em que se poderia... Ela vivia sozinha, ela não temia viver sozinha e tinha uma relação íntima com a natureza, que a natureza, tanto no Liturgia do Fim, como no Pássaro Secreto, faz um contraponto em sua beleza, em sua exuberância, com a miséria humana. Não é verdade? Sim, 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 tem esse contraponto interessante, né? Ela encontra na natureza um conforto, né? A Aglaia. Assim como a avó, ela se afina muito com a avó também por isso. Tanto que a avó escolhe viver longe dos parentes, né, do filho, da nora e dos netos, para viver sozinha naquele cotidiano da cozinha, dos bichos, dos passeios. Ela caminha até a cidade próxima para fazer os pagamentos dela e tal. Então, ela gosta de viver, ela gosta da própria vida. Mas esse amor à natureza também é um dos pontos que fortalece a discórdia
da Aglaia com a Thalí, né? Quer dizer, quando ela descobre que a Thalí é ambientalista, né? Agora, e a repercussão do livro, né? Quer dizer, o livro foi publicado no e-book e já tem algumas... A própria premiação já é Um um aval, certo né? certificado, né, desse livro. Quer dizer, como é que está sendo isso também? Eu tenho tido um feedback muito positivo, Maurício. Muitos leitores, eu tenho recebido mensagens de muita gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é que a internet nos dá, né? Que antes havia uma distância muito grande do autor até o leitor. Hoje não, as pessoas buscam você no Facebook ou no Instagram e ali mandam, eu tenho recebido muitas mensagens. E o que mais me espanta nessas mensagens é a empatia dos leitores com a figura de Aglaia, com a protagonista, porque Aglaia não é uma figura empática, né? Ela, não sei como você se sentiu como leitor, mas ela chega a cometer atos assim muito antiéticos, né? Ela tem Mas é tudo decorrência de ela não se vitimiza. É interessante não, é isso. Mas ela é vítima, sim, daquele bullying desde a infância, das suas perdas. Quer dizer, ela já sofreu tanto, né, com a rejeição que ela sofreu durante a infância, que na perspectiva de uma rejeição maior, ela reage dessa forma, né? Quer dizer, por isso talvez a empatia do leitor, não é? Com ela. é possível. E da minha parte, o que eu posso dizer é que eu sinto muita ternura e compaixão. Isso eu sinto por todos os meus personagens, né? E não seria diferente com a Aglaia. Meu desejo é colocá-los no colo. Isso é problema de mãe mesmo, é defeito de mãe. Querer proteger a cria, né? Ficar lambendo a cria o tempo todo. Eu acho que ela merecia esse colo. Maravilha. E projetos? Continua trabalhando, continua. Estou em outubro de 2019, logo depois que eu terminei o Pássaro Secreto, eu comecei um outro romance, né? E eu terminei ele agora no final de 2020, mas eu estou reescrevendo, porque Lembra. eu não me canso de reescrever, eu gosto de trabalhar a linguagem, sabe, de buscar uma densidade poética no meu texto. E isso leva tempo. Essa é a parte mais cerebral do meu trabalho, porque, na verdade, Maurício, a minha escritura é muito intuitiva, né? É muito do inconsciente. E quando eu começo a escrever, eu não sei onde o enredo vai dar. É a personagem a protagonista, o protagonista que vai me guiando, né? Eu me entrego ao fluxo da narrativa, a paixão da alma, aquilo que São Tomás de Aquino falava, aquela voz que São Tomás de Aquino fala. Uhum. É, e a gente vai reescrevendo, reescrevendo, e no final eu costumo até brincar que a gente desiste do livro, né? A gente não termina de escrever nunca, a gente É, desiste. se o livro permanece com você guardado, você vai estar sempre mexendo nele. Então, quando você entrega a uma editora, ou no meu caso, no momento em que eu autopubliquei o livro, é uma libertação, né? Sim. Porque aí você está pronto para começar um outro. Afasta de mim este cálice. Marília, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Foi uma conversa maravilhosa com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito honrada, viu, com o seu convite. Muito obrigada, foi um prazer imenso, Maurício. Obrigado.